Bom dia, amigos. Bom dia, Cláudia. Bom dia, Mari. Nossa meditação tem como título Os Fariseus de Jesus. E o texto bíblico está em Lucas 18:10. 2 homens foram ao templo para orar. Um era fariseu e o outro era publicano. Você conhece a parábola do fariseu e o publicano? E como orgulho do primeiro o fazia orar agradecendo por não ser pecador como o segundo? De fato, os embates de Jesus com os fariseus fizeram com que eles se tornassem símbolo de hipocrisia e legalismo. No entanto, apesar da verdade sobre quem eles eram, você sabia que os fariseus também tinham virtudes que poucos conhecem? Eles surgiram como reformadores em uma época de apostasia. Uma análise dos textos que os mencionam revelará que nem todos eram inimigos de Cristo. Em diversas ocasiões, os fariseus convidavam Jesus para seus jantares comunitários. E mesmo que as intenções de alguns convites não fossem as melhores, o fato é que Jesus aceitou, assim como fez ao comer com os publicanos e pecadores. Além disso, temos pelo menos uma situação em que os fariseus o alertaram quando ele e seus discípulos estavam em perigo. Em Marcos 12:34, Jesus elogia a resposta de um fariseu dizendo: "Você não está longe do reino de Deus." Em Atos 5:27 a 40, Gamaliel, um fariseu e membro do conselho, falou em defesa de Pedro e dos demais apóstolos. Aliás, alguns fariseus até se juntaram à igreja primitiva, incluindo Nicodemos e José de Arimateia. Mesmo que Jesus criticasse o comportamento de alguns fariseus, ele validava algumas coisas que eles diziam, recomendando que o povo os obedecesse, como em Mateus 23, 2 e 3. Os ensinos eram bons, o problema estava com quem não os praticava, e isso incluía os publicanos. Há muitos hoje que rejeitam corretamente o comportamento fariseu, mas também o ensino deles. E não foi bem isso que Jesus recomendou. Pior ainda, alguns sentem orgulho de serem publicanos como se isso fosse vantagem. Então oram: "Obrigado porque sou um publicano descolado e não como esse fariseu." Se o fariseu erra por pregar a lei e não vivê-la, o publicano erra por não viver a lei e nem pregá-la. Deus definitivamente não quer que sejamos fariseus legalistas, nem publicanos acomodados no pecado. Ambos os grupos precisam de um encontro real com a graça de Cristo. Vamos orar? Bondoso Deus, muito obrigada, Senhor, por mais um dia de vida que estás nos concedendo. Obrigada, Senhor, pelas boas condições que temos para aprender de Ti, estudar de Ti. E muito obrigada, Senhor, pela graça que nos concede cada dia de conhecer a verdade. Mas que nós apenas não conheçamos, Senhor, que nós possamos praticá-la. E que a Tua graça nos conceda essa oportunidade. É o que te pedimos, não porque haja em nós algum mérito, mas por Jesus, o Salvador. Amém.